Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Todos os irmãos encarnados, todos os desencarnados, a essa casa de amor, de caridade, de bem-estar, de paz, de harmonia. Vamos mentalizar neste momento tudo aquilo que a gente veio buscar. Vamos mentalizar nossas casas, nossos trabalhos. Vamos deixar todas as perturbações lá fora. Vamos tirar de nós essas perturbações que não nos pertencem. Vamos pedir à equipe espiritual dessa casa que já está acolhendo cada um de nós. No momento que a gente entra aqui, a gente já está sendo acolhido, já está sendo ajudado, já está sendo escutado e atendido naquilo que é possível. Vamos ter certeza que daqui vamos sair bem melhores do que aqui chegamos. Com a graça de Deus, de Jesus, que está no coração de cada um de nós. E é isso que a gente tem que lembrar. Vamos pedir a proteção ao nosso expositor da noite, nosso irmão Érico, que vai trazer a mensagem dele para nós, mensagem que ele se dedicou e elaborou para que nos sirva a cada dia, a cada instante, e com certeza vai nos servir de lição, vai nos ajudar a caminhar melhor. Então, para a harmonização, eu trouxe um pequeno texto. É um pequeno texto, mas diz tanta coisa. E com certeza, assim como tocou em mim, também vai tocar em muitos aqui. Então diz o seguinte: tempo de qualidade não é sobre fazer algo grandioso, é sobre estar presente de verdade. É guardar o celular, olhar nos olhos, coisa que a gente quase não faz mais, né? Vamos olhar nos olhos, ouvir com calma, aproveitar o momento sem pressa. No fim, são esses pequenos instantes que ficam na memória e fazem a vida ter mais sentido. E que assim seja. Alô. Boa noite a todos. Como já disse minha colega Margarete, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos nessa casa de esclarecimento, de amor, de caridade, e que de fato nós possamos receber aqui hoje aquilo que viemos buscar. Como eu sempre digo, primeiramente, segundo a vontade de Deus, porque é Ele que sabe, né, que precisamos, e depois também de acordo com o nosso merecimento e com a nossa verdadeira necessidade. E peço também a equipe luzeira, a equipe espiritual que ampara e que atua na Casa Espírita Lar de Fabiano, para que nos ampare, para que nos inspire, nos assista nesse momento, para que possamos bem passar aquela mensagem que, como disse a Margarete, foi preparada com carinho, preparado com calma, com estudo, com alegria e principalmente com a inspiração da espiritualidade. Que acreditamos que nada do que falamos aqui seja apenas algo que nós decidimos, mas é algo que vem além da nossa vontade. Embora o tema que eu vou trabalhar hoje seja muito a minha vontade, porque é um tema que eu gosto muito também. Antes de iniciarmos a falar sobre isso, eu quero tomar este líquido
preparando também, né, para iniciar essa fala, mas também para dizer que é sobre isso que vou falar, sobre água. Então, o tema nosso hoje é água, fonte de vida e espiritualidade. Eu trouxe esse tema também, aproveitando a data do dia 22 de março, que muitos dos senhores devem saber, é o considerado o Dia Mundial da Água, e se passou agora no domingo passado, né? Esse dia ele foi criado pela ONU em 1992, durante uma conferência mundial sobre clima e meio ambiente, que foi, inclusive no Brasil, foi no Rio de Janeiro, a ECO 92. E a partir dali começou-se a celebrar esse dia. E o objetivo do dia, na verdade, é lembrar a todos nós da importância da água, o quanto ela é fundamental e necessária para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, não só nossa, seres humanos, mas de todos os seres vivos desse planeta. Aliás, é tão importante que 70% do nosso corpo é água. E é o único elemento da natureza que nós não conseguimos viver, não conseguimos passar mais de que 3 ou 4 dias sem ingerir. Se fizermos isso, provavelmente nossos órgãos entrarão em falência e logo nós vamos ao óbito. Podemos ficar sem alimento por mais tempo, mas sem água, muito pouco tempo. Ela é fundamental à nossa vida. Mas eu queria entrar também nesse tema, não só falar da importância da água como elemento da natureza, como um dos elementos da natureza, né? Como elemento químico, não falar só do elemento H2O, mas falar da água como também o poder que ela tem como elemento espiritual. Acredito que muitos já saibam disso, já devem ter lido, já devem ter ouvido, da importância da água como elemento espiritual. Isso tem várias passagens no nosso Evangelho, na Bíblia, né? E algumas dessas passagens eu vou tentar trazer aqui para nós refletirmos. A água, universalmente, ela é reconhecida como elemento espiritual, poderoso. O que ela simboliza? Ela simboliza purificação, ela simboliza renovação, fertilidade e vida. Onde que nós somos formados? Nós e muitos animais, muitos outros seres vivos, né? Animais que nem nós. Nós somos formados no útero materno, né? E lá no útero materno nós somos rodeados de água, né? Dentro da placenta, líquido amniótico. Então nós já nascemos dentro da água. Eu acho que isso até é uma forma de Deus mostrar o quanto a água é importante para nós e vai ser durante toda a nossa vida. O poder da água ela vai muito mais além de ser um elemento da natureza imprescindível para a nossa vida, dos seres humanos, mas também um elemento espiritual. A água tem um simbolismo espiritual. E em muitas culturas, em muitas crenças, em muitas religiões, né, ela é aceita, né, como elemento purificador, ela é reconhecida como elemento purificador, como um elemento protetor, curativo e de conexão divina, conexão com Deus. Então a água não é apenas para nos matar a sede, ela tem uma importância muito maior na nossa vida. Como eu disse antes, não é à toa que o nosso planeta tem 70% de água em sua atmosfera e nós, em nosso corpo, 70% de água. Acho que isso tem muito a ver. Nada é por acaso. Trazer aqui alguns exemplos rápidos, só para a gente refletir um pouquinho, né, para ver com o que eu estou falando aqui realmente não é invencionice. Né? Existem muitas crenças religiosas que adotam e que têm a água como um símbolo espiritual. Por exemplo, o próprio catolicismo. Quem daqui ainda já frequentou ou ainda frequenta a Igreja Católica, como eu frequentei há algum tempo, né? Que forma a água é usada na Igreja Católica? Que forma ela é reconhecida? Principalmente no batismo. O ato principal da água na Igreja Católica é o batismo. E o que representa o batismo? O batismo representa a purificação, a limpeza, a ligação com Deus, né? A eliminação do pecado original, é o que diz o catolicismo. Né? É isso que ele nos ensina. A vida eterna, né? E o Espírito. E na religião, no hinduísmo, na religião dos hindus, dos indianos, o que a água representa? Também, ela tem a mesma importância, né? Quase que em todas ela vai falar de purificação, ela vai falar de limpeza, ela vai falar
de ligação divina. Então, todas esses tipos de culturas, né, essas culturas que eu estou citando aqui, ela tem um valor espiritual muito parecido, muito significativo. Inclusive, lá na Índia, né, os hindus, eles têm um respeito muito grande pelo rio Ganges, e eles dizem que quem se banha no rio Ganges está se limpando, está se purificando, está se abençoando. Eles têm esse ato, né, esse ritual de se banhar no rio Ganges. Também no islamismo, né, a oração, eles fazem uma oração diária todos os dias, e antes de fazer essa oração, eles costumam fazer a oblação, o vudu, que é o quê? Nada mais é do que lavar partes do corpo, ou o corpo, para limpar, para purificar, para preparar para essa oração. Então, mais uma vez, a água entrando como elemento de limpeza, né, como elemento espiritual de purificação. Trazendo um pouquinho mais para nós, religiões afro-brasileiras, né, também utilizam da água, por exemplo, para os banhos de ervas, né, para eles usam para fazer o que eles chamam de descarrego, a conexão com os seus orixás, né, tudo isso utilizando-se também da água, né. Aí teriam muitos outros, nós não temos condições de citar e entrar em detalhes, temos que ser objetivos e claros, né, nessa exposição. Teria muitos outros, mas e o espiritismo? Nós temos costume de utilizar água no espiritismo? Eu vejo muita gente com água aqui, não só para tomar, mas eu tenho certeza que a água que vocês trazem também é para ser fluidificada, é o que a gente chama, né? Fluidificada, energizada, imantizada, seja o nome que se dê, né? A água é considerada um fluido condutor de energias sutis para nós espíritas. Lá em A Gênese, que é uma obra básica do espiritismo, Allan Kardec coloca o seguinte: a água pode ser impregnada com fluidos espirituais, adquirindo propriedades terapêuticas que atuam no perispírito, indiretamente no corpo. Esta prática nós conhecemos por fluidificação, energização da água. Tá? O perispírito, né, é uma matéria sutil, vamos dizer assim, que é uma ligação que existe entre o nosso corpo físico e o nosso espírito. Então, a água fluidificada, a água energizada, ela atua no perispírito, melhorando tanto o corpo físico quanto o espírito. Ela tem essa capacidade terapêutica de melhorar, de aliviar, de dar paz, de dar harmonia, de dar equilíbrio. Gosto muito de usar essa palavra, equilíbrio. Né? Na Bíblia tem algumas passagens, né, alguns versículos que falam também momentos muito importantes em que Jesus citou a água com um elemento simbólico também, e relacionando bastante a água com o espírito. Nessas passagens fica bastante claro a fala de Jesus, a analogia que ele faz da água e o espírito, dando-nos a entender que a água como elemento, de purificação, renovação e conexão com o divino, representa, muitas vezes, na fala dele, o próprio espírito imortal, que precisa renascer para, em algum momento da sua eternidade, encontrar o verdadeiro reino de Deus. Por exemplo, lá em João capítulo 3, versículo 5, 6, o que ele diz? Naquela conversa que muitos conhecem, né, daquela passagem da Bíblia no Evangelho de João, onde ele conversa com Nicodemos, né? Nicodemos é um senhor da lei, é um judeu, né, que faz parte, vamos dizer assim, da alta cúpula dos judeus na época, né? Inclusive ele participa, ele é um dos senhores do Sinédrio, né, que é considerado como se fosse um senado dos judeus na época, e ele foi conversar com Jesus certa noite, né? Inclusive dizem que sem que ninguém soubesse, porque ele tinha medo de ter essa relação com Jesus, ele não se sentia seguro, onde ele conversou várias coisas, mas tem uma passagem que Jesus responde para ele após ele fazer uma interlocução, uma pergunta, e Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não renascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Então, o que nos dá a entender isso? Nós sabemos que nós temos que renascer do Espírito muitas vezes. Nós precisamos retornar aqui muitas vezes. Não sei se vai demorar, não vai demorar, acredito que sim, para nós entrarmos no reino de Deus. Mas essa ligação com Deus se faz através do nosso espírito, e aqui ele usa a água como um simbolismo também de purificação, de limpeza, de renovação, de renascimento. Então, na verdade, a água não é, eu acredito que ele não esteja utilizando aqui a água como se referindo à água de tomar, mas aquela água que purifica, da forma como nós estamos tentando colocar, né, de forma espiritual. Também no mesmo Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 14, ele diz o seguinte: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E quando Jesus fala da água que eu lhe der, certamente também não é esta água, né? Embora a gente saibamos a importância desta água, mas eu acredito que ele falava na palavra, na atitude, no amor que ele veio trazer, né, na renovação que ele veio trazer, na mensagem que ele veio nos trazer, né? Quem acreditar, quem praticar, quem seguir a sua palavra e tomar dessa água, né, será salvo. Como ele diz aqui, né? Vai jorrar para a vida eterna. Esta água vai jorrar a sua vida para a vida eterna. Apenas mais um capítulo aqui, mas agora em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, diz o seguinte, que é uma passagem muito importante também da Bíblia, né? Novo Testamento. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo para fora da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus que descia como pomba, o que vinha sobre ele. Eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, no qual tenho posto toda a minha complacência. Então nós sabemos que Jesus, né, ele se permitiu, ele pediu, né, a João Batista, que era dito, se sabe que seria seu primo, mas que era, na verdade, João Batista também era um profeta, né, ele já profetizava a vinda de Jesus na época, ele já dizia que o Messias viria, né, e ele solicitou, ele pediu que João Batista, que fazia esses atos de purificação, esses atos de batismo, fazia isso no Rio Jordão, né? Então ele pediu a João Batista que fosse batizado por ele também, porque ele queria realmente dar a prova, ele queria mostrar naquela época ao povo exatamente aquilo que ele entendia, né, que seria a nossa ligação, a nossa conexão com Deus. Na obra Nosso Lar, escrita pelo André Luiz, né, e psicografada pelo Chico, existe esta passagem. Na Terra, onde estamos, né, quase ninguém cogita seriamente conhecer a importância da água. Como se diz, não se dá muita bola. A água, no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos do corpo, mas também as expressões da nossa vida mental. Então, a água não serve apenas para limpar o nosso corpo, para higienizar, né, mas também para fazer a nossa limpeza mental. Porque quanta coisa, às vezes, passa, né, pela nossa mente, pelo nosso pensamento, pelos nossos sentimentos, e que nos fazem tão mal. Nós sabemos que uma enfermidade do corpo, ela, antes de chegar ao corpo, ela passa pela mente, ela passa pelo espírito, pelo perispírito, né, para depois se instalar no corpo. E, normalmente, grande parte das doenças que somos acometidos, né, elas têm a ver com a nossa forma de pensar e agir, né, a nossa negatividade, muitas vezes. Isso vai favorecendo o quê? Que sejamos influenciados, e não só por espíritos, não, sejamos influenciados, inclusive, por encarnados. Poderíamos dizer, né, que nós somos obsediados, muitas vezes, até pelas pessoas que estão aqui conosco, quando nos deixamos influenciar negativamente, né? E daí, vamos dizer assim, tocamos, né? Resolvemos fazer as nossas ações, as nossas atitudes em cima de pensamentos negativos. E qual a importância da água no espiritismo? Nós sabemos, utilizamos ela, fluidificamos e usamos para isso, né? Para a melhoria do corpo físico, mas também para a melhoria do espírito e do perispírito. No espiritismo, a água é um elemento de alta
alto valor terapêutico e espiritual. Então é importante realmente aquilo que fazemos, tem que se dar valor à água quando ela é fluidificada, quando ela é energizada, tá? Porque ela realmente contém ali, né, fluido medicamentoso que vai nos ajudar. Talvez não vá nos curar se estivermos com uma enfermidade, mas vai nos ajudar muito. Servindo como fluido para fluidos magnéticos, né, como veículo para fluidos magnéticos que vão nos beneficiar. Através dessa fluidificação, ela é energizada. Energizada por quem? A água. Por espíritos benfeitores, né? Com princípios medicamentosos auxiliando no equilíbrio físico, mental e perispiritual, perispírito. A fluidificação da água é uma prática dentro do espiritismo, né? E se diz que ela une o plano físico ao plano espiritual, agindo como um auxílio terapêutico. Então, como eu disse, a água, ela pode sim ser um remédio. Aliás, a água hoje ela tem sido indicada em quase todos, né, os momentos, em quase todas as situações em que precisamos melhorar a nossa saúde. Hoje a medicina indica muito a água, né? Coisa que nós já sabíamos há algum tempo, parece que hoje a medicina os médicos, né, começam a indicar a água como uma necessidade para acompanhar o tratamento, né? Então tome água, é importante tomar água, tanto de água. Se diz que a gente tem que tomar de 2 a 3 litros de água por dia. É muito pessoal para cada um, né? Mas é mais ou menos isso que o nosso corpo necessita. A fluidificação da água é uma prática que une, então, o plano físico ao espiritual e nos dá esse auxílio terapêutico. Não substitui, é importante falar aqui, que a água fluidificada, a água energizada, ela não substitui nenhum tratamento, né, médico que estejamos fazendo. A gente não pode deixar de fazer um tratamento, né, vamos só tomar água agora e não vamos mais fazer o tratamento que nos foi prescrito pelo médico. Não é isso que a gente está dizendo. Mas a água, ela tem essa importância espiritual, ela tem essa importância curativa, né? Ela tem essa importância de renovação, de cura, de proteção, que nós devemos valorizar e devemos tomar. Não só tomar, existem outras formas, né, de nós termos contato com a água. E para já nos encaminharmos mais para o final, já que falamos na água, existem 2 formas, basicamente, que nós podemos fazer, usar a água como benefício, a água mesmo, né, como líquido, como benefício para nós, para a nossa vida. Ela é reconhecida como uma terapia natural, né, uma das mais antigas terapias natural que se conhece, mais eficazes para o corpo físico. E ela pode atuar internamente no nosso corpo ou externamente. Internamente através do quê? Da hidratação, né? Da ingestão de água, internamente. E externamente através dos processos de hidroterapia, vamos dizer assim, né? Por exemplo, um processo que é natural, que a gente faz todos os dias e que é considerado uma hidroterapia, é o banho. Quem não se sente melhor, por exemplo, ao final de um dia, ou mesmo no início do dia, tem pessoas que têm costume de tomar o banho de manhã já para sair mais animada, já sair mais disposta, né? Protegida até, inclusive. Mas eu penso assim, no final do dia, depois de muito trabalho, de cansaço, um dia quente como esses que a gente vem enfrentando, chegar lá, tomar um banho gostoso, refrescante, aquela massagem da água, né? Aquela carícia que a gente recebe da água. E normalmente a gente sai do banho e sai mais renovado. Essa é a sensação que eu tenho. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui também tem essa sensação após um banho, né? Então, o banho já é considerado uma hidroterapia. Mas existem outros benefícios da hidroterapia, né? Por exemplo, a redução de impacto. A gente sabe que dentro da água, aliás, na água, aqui no nosso planeta, né? Dentro da água é o único local onde a gente diminui o nosso peso corporal. A gente pesa de 30% a 40% menos do que fora da água. Ou seja, o que acontece? Então, a gente reduz sobre nós o impacto da gravidade, a ação da gravidade. Diminui a ação da gravidade entre 30% e 40%. Então, isso reduz o impacto. Melhora, por exemplo, da circulação, principalmente águas ali em temperaturas entre 28, 33, 34 graus, são águas que estimulam a dilatação das nossas artérias e veias, e isso facilita a circulação.
aumento de força, se diminui dentro da água a ação da gravidade, aumenta a força. Por que as pessoas mais idosas costumam fazer a hidroginástica? É um exercício recomendado muito para pessoas idosas, porque as pessoas idosas já perderam muito da sua massa muscular, da sua força física. Dentro da água há uma redução da ação da gravidade, portanto as pessoas conseguem fazer exercício dentro da água. E o relaxamento, que já falei, né, que é outro benefício que a gente tem da hidroterapia. E também uma outra questão muito importante seria utilizar essa hidroterapia como um processo de reabilitação. Pessoas que tiveram uma lesão, pessoas que sofreram um acidente, pessoas que estão se recuperando e fazendo uma fisioterapia, muitas vezes é recomendado utilizar a água justamente por esses aspectos que eu falei, né? Atletas usam muito esse processo de reabilitação em água, né, em determinado momento do tratamento. Então, isso é benefício que a gente tem quando a gente, né, está imerso na água. Mas e os benefícios da ingestão de água, né? Os benefícios que a gente tem da hidratação. Por que se deve se hidratar? Porque o nosso corpo precisa de água. Todas as nossas partes do nosso corpo precisam de água, não só os órgãos internos. A pele, os músculos, os ossos, tudo precisa de água para sobreviver. Então, elimina toxinas, né? A água elimina toxinas. A água melhora, por exemplo, o fluxo intestinal, né? Melhora o funcionamento do intestino, melhora a pele, né? Diminui o ressecamento da pele. Então, tem vários. Peguei alguns aqui, mas tem vários benefícios. Então, diante disso, sabendo que a água é tão importante para o nosso corpo físico, mas é que ela tem também uma relação muito forte, muito poderosa com a espiritualidade, o que nós podemos pensar? Temos que tomar água, temos que nos hidratar, temos que, dentro do possível, também utilizar a água como uma hidroterapia, né? E fazer o máximo possível para cuidar, para preservar, para manter a água que a gente tem. Nós sabemos que nosso planeta tem muita água, mas daquela que nós podemos utilizar principalmente para nossa ingestão, é 3% da água superficial, né? Então é muito pouco. Se começarmos a destruir os mananciais, daqui a pouco a água vai faltar, né? Então vamos cuidar dessa água, porque ela é muito importante. Para encerrarmos neste momento, então, eu trouxe uma rápida mensagem, uma pequena mensagem, e não poderia ser diferente falando sobre a água, né? E assim diz: sejamos feito a água, que na maioria das vezes desvia de seus oponentes para seguir o curso. Então não bate de frente, né? Desvia. Com leveza, sejamos agradáveis e essenciais. Água essencial. Não deixando de, quando for preciso, mostrar a nossa imponência. A água às vezes mostra, né? A água que nos traz a vida, às vezes, podemos dizer, infelizmente, nos traz a morte também. Acontece nas grandes tragédias, né, causadas, vamos dizer assim, pela água. Mas são ciclos, são situações do planeta que nós não podemos evitar. É desígnio de Deus, nós não podemos discutir isso. Mas, acima de tudo, que sejamos límpidos e cristalinos, refletindo a luz da paz em nosso ser. Que assim seja.